Olá, amigos do canal Asa. Meu nome é Peter Biondi, eu sou consultor, professor e jornalista na área de aviação, com especialização na área de Airline Airport Management, falando para vocês diretamente de Atlanta, nos Estados Unidos, com comentário de algumas notícias da aviação da semana. Vamos começar com um acidente no Rio de Janeiro. Dois helicópteros colidiram no ar na manhã de domingo no Rio de Janeiro, deixando 6 pessoas mortas. Em uma aeronave haviam um piloto e 4 passageiros, enquanto na outra aeronave estava apenas o piloto. Um dos helicópteros caiu diretamente sobre um pátio de veículos. Dados iniciais apontam que as condições climáticas estavam favoráveis para o voo no momento. Acidentes com helicópteros representam mais ou menos 10% de todos os acidentes aéreos no país. Um especialista salientou a possibilidade, nesse caso, de conflito de coordenação no tráfego ou até desatenção. E a investigação, lembrando sempre, né, ela serve para prevenir e não para culpar. Então, é por isso que você estuda os acidentes, para ter certeza que não vai acontecer de novo. Inclusive, o tipo de consultoria que eu faço, isso se aplica a business e qualquer outra área, né? Você investiga um problema para que ele não aconteça de novo, né? Então, nesses casos, por exemplo, algumas coisas que serão avaliadas, né? A tomada de decisão, e carga de trabalho, dos pilotos, desorientação do piloto, a navegação, fatores de manutenção, treinamento e qualificações, motor, engrenagens, rotor, fadiga de metal, eles vão investigar, operação dos controles, sistema elétrico, hidráulico, condições meteorológicas, né? E eu estava pensando sobre isso, né? Que o helicóptero ele poderia ter caído em uma casa, né? Ou num posto de gasolina e começar até um problema maior, né? E isso leva agora a pensar sobre os eVTOLs, esses aviões elétricos que vão começar a voar, né? Então, é muito importante saber como vão ser feitos os protocolos de segurança, toda uma nova indústria que está sendo reinventada. Então, você não só vai ter helicópteros voando, mas você vai ter esses aviões elétricos aí voando pelo ar. Então, mais uma possibilidade, né? Uma colisão, um helicóptero com um desses eVTOLs, né? Então, isso me fez pensar aí, esse acidente de colisão, né? Como é que vai ficar esses protocolos de segurança no futuro, quando aumentar o número desses aviões elétricos nos céus, né? E São Paulo, por exemplo, se eu não me engano, acho que é a primeira ou a segunda frota de helicópteros no mundo, então muito helicóptero voando em São Paulo também. Mas houveram alguns outros acidentes também. Eu vou deixar aí para o pessoal do FlySafe do ASA comentar mais daqui para frente. Agora, uma outra notícia interessante, né? O CEO da Azul criticou a possibilidade de aumento da carga tributária sobre o setor aéreo e declarou que isso é a coisa mais burra que se pode fazer. Uma palavra dura, né? As companhias aéreas argumentam que as novas regras vão elevar a carga tributária para as empresas aéreas. O CEO da Latam também criticou as novas regras, alegando ser uma bomba atômica para a aviação. Também é uma palavra bem pesada. Segundo ele, a nova carga tributária da Latam pode ir de 2 bilhões para 6 bilhões de reais. Para o CEO da Azul, o Brasil deveria tratar a aviação como instrumento de desenvolvimento econômico e de estímulo ao turismo. Então, isso é muito importante, realmente, eu concordo com isso aí. A reforma tributária, ela eleva a carga de impostos, com o fim de regimes específicos em isenções anteriores, a carga sobre a aviação pode ir de 4,8 para 17 bilhões de reais, elevando o custo operacional das empresas. As empresas perderão uma coisa importante, que é a possibilidade de negociar o ICMS sobre o combustível com os estados. Então, um outro benefício que as empresas vão perder. Então é muito importante pensar nisso, né, nas empresas aéreas, no impacto econômico que ela tem dentro de um país. Por exemplo, empresas aéreas estão ligadas a hotéis, aluguel de carros, passeios, tem toda uma indústria que a sua aviação funciona bem, ela acaba afetando várias áreas do país. Eu vi um dado de alguns anos atrás, mais ou menos 900 mil pessoas trabalhavam diretamente na aviação, e se você aumentasse outras indústrias relacionadas, esse número era muito maior, né? Então, aquela história do imposto, né? Você prefere você ganhar na quantidade ou você prefere ganhar por unidade, né? Talvez cobrar mais e ganhar menos
ou você ter bastante quantidade e ganhar menos por quantidade, mas no final você acaba ganhando mais. Então, essa grande possibilidade é dos impostos, né? Como é que você vê essa questão tributária aí no Brasil? E também aquela história, né? Eles falam, poxa, isso aí vai afetar o preço da passagem. Se fosse só isso, estava muito bom. Você aumenta o preço da passagem. O problema é que as pessoas não têm dinheiro. Você aumenta o preço da passagem, vamos repassar isso para a passagem, seu avião vai sair vazio. Então, esse é o problema, não é tão simples assim, né? Porque os preços já são maximizados, os preços que você paga são o máximo que cada mercado consegue, né? Então, aumentar os preços depende de cada mercado, depende da competição. O preço aumenta, as pessoas não voam, melhor cancelar uma rota, né? Então, isso que se faz muitas vezes. Se é uma rota que não é lucrativa, não tem pessoas para pagar um certo nível tarifário, você simplesmente para de voar naquele destino, né? E eu tem um artigo que eu li há muitos anos, já comentei, do Perry Flint da ATW Online, que ele falava assim, né? Que as empresas aéreas dão um show e todo mundo ganha dinheiro, menos as empresas aéreas. Então ele mostra lá no artigo, eu estou até tentando conseguir esse artigo com ele, que ele explicava isso, né? Então é aquela história, quem está trabalhando, temos que tirar o dinheiro de quem está trabalhando, está rendendo, está produzindo desenvolvimento do país, vamos lá dar uma bocanhada, né, nesse dinheiro, né? Então esse é o problema de impostos aí, uma situação muito difícil aí de lidar. O Brasil tem problemas históricos de 60 anos atrás aí, e agora está essa pressa para tentar resolver 60 anos de atraso em poucos anos, né? Então fica essa briga aí por impostos aí. Mas vamos ver no que dá aí. Mas, como eu já falei, eles falam muito repassar para o preço, mas não tem. Muitos passageiros simplesmente não vão voar. Eu expliquei, né? É o preço elástico. Você aumenta, a pessoa não compra. Quem poderia pagar se você aumenta o preço? O passageiro de classe executiva, o passageiro que viaja a negócios, a empresa vai pagar. Então, essas pessoas, você aumenta o preço, eles vão pagar. Mas isso também já é estudado. Eles sabem qual é o limite do preço que você pode colocar. Então, uma situação é muito difícil de lidar essa coisa de imposto aí. As empresas estão tentando atuar com o governo sobre algumas regras especiais para a área de aviação aí, e vamos ver. Mas é que eu falo, né? Aviação, se você pensar, você vai lá num voo, quem que está viajando? Um técnico que vai consertar uma máquina lá num hospital, um engenheiro que vai trabalhar num projeto. Então você vê, é a economia do país passam pelos voos, né? Então a aviação é muito importante para a economia de um país. E eu até lembro, né? Por exemplo, de aeroportos, né? Uma empresa, ela vai abrir um quartel-general num lugar, ela vê se tem serviço aéreo bom, né? Então é muito importante, né? Ela escolhe, vamos para essa cidade que ela tem um bom aeroporto, ela tem voos, né? Então isso é muito importante para trazer desenvolvimento para um lugar. Então é isso que o CEO da Azul fala com total autoridade, né? Que tem que olhar a aviação como um símbolo de desenvolvimento do país, né? Mas tá bom. Agora, uma do Chile, né? O governo do Chile aprovou a compra da Sky Airline pelo grupo Abra, que é controlador da Avianca, Gol e da Wamos Air. O órgão regulador avaliou que a compra não irá afetar a competição. Em 2023, a Abra anunciou oficialmente o interesse em adquirir a empresa. A Sky Airlines está baseada em Santiago do Chile, tem uma frota de 36 aeronaves para 45 destinos. Foi fundada em 2001 e entre 2015 e 2016 ela passou a operar com o modelo low cost. A frota consiste de aeronaves A320 e A321neo, que é o modelo mais econômico. O interessante da Sky é que ela tem 10 encomendas no modelo A321 XLR de longo alcance. Então seria muito interessante ver em que rotas que eles vão colocar, né? Um avião aí que vai tranquilamente fazer um voo de 9, 10 horas, né? Então, muito interessante aí, muito importante para essas empresas, né? Essa união. Só para ter uma ideia, né? A Avianca, que está em Bogotá, ela tem 126 aeronaves, voa para 74 destinos. A Gol tem 138 aeronaves, voando para 81 destinos. A Wamos Air é uma empresa de charter, né? Que é baseada em Madrid. Eles têm 13 aeronaves, né? O grupo todo terá, depois dessa nova empresa, 313 aeronaves fazendo parte do grupo Abra. E por que que é importante, né?
a consolidação, né? Consolidação de empresas aéreas cria uma eficiência operacional, ela reduz custos, ela cria um melhor uso de portões, de recursos. Você pode usar o mesmo equipamento para as duas empresas. A economia de escala, que a gente chama, né? O que que é economia de escala? Ocorre quando o aumento no volume de produção de uma empresa gera uma redução no custo médio. Então você produz mais quantidade, o seu preço por unidade diminui. Então é uma das coisas que ocorre, né? Quando você tem essas uniões de empresas aí, né? Então, vamos ver como é que fica aí, né? Como que vai afetar a competição aí no Brasil também, né? Agora uma interessante aí da Azul, né? Passageiros de um voo da Azul que iria de Madrid para Viracopos postaram o drama causado pelo cancelamento de um voo operado pela Euroatlantic para a Azul. Passageiros relataram que nenhum funcionário da Azul conversou com eles para esclarecer o que estava acontecendo e às vezes as informações eram contraditórias. A equipe da Euroatlantic chamou agentes de segurança do aeroporto para lidar com a situação. Os passageiros receberam um comunicado por escrito que dizia que não havia disponibilidade na rede hoteleira e não tinham qualquer informação sobre a previsão do voo. Teve também uma situação que eles foram para hotel, pessoas que foram para hotel, mas o avião estava para sair de madrugada. Em muitos hotéis, vocês talvez saibam, né, a diária vai até meio-dia ou até 1 hora da tarde. Então é muito comum e até aqui também acontece isso. O hotel, eles te dão um hotel, mas o avião vai sair à noite. Mas a diária do hotel é só até meio-dia. Então, às vezes, algumas pessoas pedem, né? Eu quero que você estenda a minha diária até às 6 da tarde, por exemplo. Algumas vezes fazem, algumas vezes não fazem. Mas esse foi um dos problemas que eles tiveram. Eles até tiveram um hotel, mas tiveram que sair a meio-dia, porque o que vale a diária de um hotel e o voo só sairia de madrugada, né? Mas eu gosto muito desse assunto sobre atendimento a cliente, esses problemas, né? Tinha um website que tinha histórias de horror de passageiros. Você vê cada história ali, né? E eu conheço bem os três lados, na verdade. O lado de estar na companhia aérea atendendo os passageiros, o lado de ser o passageiro e o lado do meio de ser o intermediário tentando ajudar o passageiro a se comunicar com a empresa aérea e a empresa aérea a se comunicar com o passageiro. Eu estudei conflict management em universidade até, né? Então já fiz muito esse papel de ser um intermediário tentando criar uma boa comunicação ali entre os dois, né? Então eu me interesso muito por esse assunto. Mas aquela história também do barato sai caro, né? Eu coloquei aqui um livro sobre risk management, que é mais para a área de seguros, né? Mas eu fico pensando, você quando vai tomar uma decisão, você calcula os riscos, fala assim, puxa, olha, eu vou com essa empresa, sai nesse horário, ela tem um segundo voo no mesmo dia, e se esse voo cancelar, eu vou ter opção de um outro voo, né? Inclusive, pessoas que vão a negócio pensam muito nisso. Ela vai olhar, às vezes, pô, essa empresa aqui tem 5 conexões por dia, a outra tem 2. Pô, eu vou na de 5, que se eu perder um voo, tem a opção de pegar um outro voo no mesmo dia, né? Então, pessoas que viajam bastante, às vezes pensam nisso, né? Então tem que pensar nisso, né? Você calcula os riscos que vão ter voando numa certa empresa, pagando menos às vezes, né? Você é prevenido. Eu fiz um vídeo que eu coloquei na internet sobre isso, né? Cuidados que você tem que ter em viagens internacionais, especialmente, né? Se você quiser ver, tá no meu canal, é Airplane 800, tá? Airplane 800, tudo junto. E tem um vídeo lá, tem um sobre preço de passagem, tem um outro sobre cuidados que você toma, né? E baseado em experiência com centenas de pessoas que eu tive que ajudar. Mas tem gente que não se previne, tem gente que não lê, tem gente que não se informa, não vê mais ou menos as avaliações que tem na internet, às vezes, de uma empresa. Isso é muito importante hoje, né? E eu vejo aqui uma das pessoas reclamando que não passavam informações, tudo. Aqui eles usam muito aplicativos para e o passageiro estar constantemente bem informado. Inclusive, algumas empresas que vendem passagens, né? Por exemplo, a Orbitz, ela mesmo já pega as informações e passa para você. Então, é uma coisa que ajuda bastante você ficar em comunicação pelos aplicativos do telefone, né?
Então tem que pensar nisso, né? Por exemplo, eu vejo a Frontier aqui, muito problema de mala. Então, às vezes o cara economiza ali uns US$ 50 numa passagem e some a mala dele, né? Então tem que pensar nisso. Mas eu lembro, eu sou da época do bom atendimento ao cliente, né? E eu trabalhei numa empresa que dava um bom atendimento ao cliente. Eu lembro uma história do Concorde, uma vez, eu estava de plantão, estava olhando um voo lá de Londres, era o último 747 da noite que sairia de Londres para ir para Nova York. Deu um problema no avião e o Concorde estava chegando de Nova York, a tripulação tinha horário disponível. Eles pegam aquele Concorde, pegam todos os passageiros da primeira classe e da business class daquele 747, colocam no Concorde e mandam para Nova York, né? Falei, puxa, que atendimento, né? Mas eu brinquei com uma pessoa. Pô, se alguém do aeroporto faz isso hoje, ele é mandado embora, porque o custo, né? Imagina o custo, né? Então hoje tem uma pressão muito grande por custo que afeta o atendimento ao cliente, né? Então, às vezes, as pessoas até querem ajudar, querem fazer alguma coisa, mas elas estão limitadas por uma decisão gerencial, às vezes, de não fazer certas coisas, né? Eu lembro da Southwest, a gente teve uma palestra aqui com a gerente da Southwest, e eu perguntei os procedimentos em tal caso. Ela falou, que procedimento? Como que vocês fazem quando acontece isso? Eu falei, a gente não tem um procedimento, a gente vai fazer o melhor que a gente puder para ajudar. Se tiver alguma coisa que a gente vai que pode fazer, a gente ajuda. Eu falei, nossa, então vocês vão tentar sempre fazer o melhor? Eu falo, mas você vê, até isso está acabando na Southwest também, porque uma empresa de investimentos comprou e está mudando toda a cultura da empresa. Então, hoje, uma pressão muito grande por corte de custos, então fica uma situação difícil aí. Mas é um assunto que vale a pena ter algum debate, ver as histórias. E da mesma maneira que você investiga um acidente, você pode investigar essas situações. Por que que aconteceu? O que que poderia sido feito diferente? O que poderia ter melhorado, né? E eu falo também, né, no meu vídeo, né? Às vezes tem problema de manutenção, é uma coisa complicada. Não é que o mecânico sabe exatamente onde é o problema, né? Ele vai investigar uma coisa e descobre que aquele não é o problema. Ele tem que seguir todo um procedimento. Às vezes falta de peça, peça de avião é caro, nem sempre você tem todas as peças ali disponíveis. Às vezes tem que vir de um outro aeroporto, então é meio complicado aí. Mas assiste esse vídeo aí, você vai ver, eu dou essas dicas aí, esses cuidados que você tem que ter em viagens internacionais. Lembra sempre, né? Cuidado, o barato às vezes sai caro, né? Então, eu gosto muito desse assunto aí de atendimento ao cliente. E agora uma da TAP, né? A TAP comemorou 60 anos de operações no Brasil. O CEO da TAP salientou que o Brasil é o principal mercado internacional da TAP. A empresa tem mais de 100 voos semanais entre Portugal e 15 cidades brasileiras, oferecendo conexões para destinos na Europa, África e Oriente Médio. As novas rotas da TAP no Brasil serão Curitiba e São Luís. A TAP tem uma frota de 94 aeronaves para 87 destinos. A TAP está em um processo de privatização parcial, e os candidatos para comprar essa participação são a Air France, a KLM e a Lufthansa, que estão fazendo lances para comprar 44,9% da empresa. Na verdade, são 49%, mas 5% são para os funcionários. Então, são 44,9% para essa empresa que quiser comprar uma participação na TAP. Interessante que eu estava vendo, né? A TAP tem um museu onde podem ser vistos mais de 40 aeronaves, né? Muito comum em empresas que têm museus, eu não sabia, estava pesquisando. E falou aqui, se alguém souber notícias desse museu, coloca aí um comentário. A TAP tem code share com as três empresas brasileiras, então se você voa TAP, você pode pegar, por exemplo, um voo da Gol, conectar com o TAP em algum lugar, um voo da Azul, um voo da Latam, pegar uma conexão com a TAP, né? Ela tem hubs em Lisboa e Porto, faz parte da Star Alliance, que é o grupo que tem como liderança a Lufthansa, a United Air Canada. E uma coisa interessante da TAP foi o uso do A321 de longa distância, o LR, não a versão XLR, mas a versão LR, que consegue fazer voo aí de 7 horas. É interessante, eles usam muito em rotas do norte do Brasil, como Belém, São Luís, Fortaleza, Natal, Recife e Maceió. Então, muito interessante aí, as pessoas no mundo comentam, né, o bom uso da TAP com esses aviões que de longa distância, de um corredor, mas para longa distância, né?
E é uma competição difícil para o Brasil aí, porque é a facilidade da língua, né? O brasileiro gosta de estar num voo que tem as pessoas que falam a língua. É claro, muita gente fala inglês, mas não é aquela fluência do inglês. Então, a TAP é quase você usar uma empresa brasileira, né? Você entra lá, todo mundo fala sua língua, né? E teve um caso até interessante aqui, a Delta que fez voo para Lisboa, daqui para Lisboa, e um passageiro reclamou porque era uma brasileira, que o sotaque dela era do Brasil. Eles estavam no voo para Portugal, e esse português queria que ela tivesse o sotaque de Portugal, né? E ela falou, não, eu sou do Brasil, mas falo português, né? Mas tá aí, a TAP dando um show aí, voando para vários destinos no Brasil e comemorando aí 60 anos aí. Mas tá bom, esses são os comentários da semana. Eu peço que você coloque seus comentários também, são muito importantes. Muitas vezes as pessoas querem informação adicional. Se você tiver, por favor, passe. Recomende para os seus amigos e deixe os comentários aqui. Muito obrigado.